Irmãos e amigos amados da TV Caminho Livre, graça e paz no vosso coração. Neste vídeo eu gostaria de propor um teste, tá? Um teste. No meu primeiro vídeo, deixa eu explicar a proposição desse teste, os motivos pelos quais eu estou propondo esse teste. No meu primeiro vídeo, publicado aqui na TV Caminho Livre, um vídeo que já tem mais de 1.400.000 views, eu recebi muitas críticas e ainda venho recebendo por conta deste vídeo. Neste vídeo eu faço uma observação, quase no final do vídeo, em relação a uma possível contradição de Ellen White. Eu cito dois textos de Ellen White, eu comparo dois textos de Ellen White. Um texto em Desejado de Todas as Nações e outro texto do Grande Conflito, onde eu afirmo que há ali uma contradição. Como eu disse, eu recebi muitos comentários, muitas críticas, muitas objeções, muitos xingamentos também, né? Muita calúnia, muita difamação por conta desse vídeo. É normal que isso aconteça, é natural. Os comentários estão todos aí, eu não os apaguei. Então, uma das críticas que eu recebi, uma das objeções que eu recebi foi proveniente de alguém, ao que me parece ser um teólogo, no mínimo um estudioso da Bíblia, com muito conhecimento. Ele me abordou objetando a minha observação, dizendo que não concordava comigo porque ele não via contradição nos dois textos apresentados e comparados ali naquele vídeo por mim. Um texto do Desejado, outro do Grande Conflito. Eu contra-argumentei com essa pessoa e, por último, ela me enviou uma espécie de tratado, né, onde ela tratou ali de explicitar praticamente, basicamente, todos os princípios que regem, que normatizam a metodologia do trabalho científico, como se eu não conhecesse essas regras, como se eu não conhecesse esses princípios, né, da metodologia do trabalho científico. Novamente eu o objetei e ele não concordou comigo. Mas em momento nenhum essa pessoa foi deselegante, foi mal educada comigo, foi grosseira. Pelo contrário, ela procurou me objetar com base nos fundamentos que ela achou necessário apresentar para me contrapor, para me objetar. Eu não aceitei as suas objeções, justamente por entender que o sentido para o qual os textos apontam eram justamente os sentidos apontados, elencados por mim no meu vídeo. Então não houve acordo entre nós, mas também não houve nenhum tipo de rusga, nenhum tipo de ofensa, nenhum tipo de agressão, né? Eu só terminei frisando para essa pessoa que a sessão de comentários não era o espaço adequado para que nós pudéssemos ali debater, discutir um tema e fazer comparações sobre tecnicalidades teológicas, enfim, não é mesmo, né? A sessão de comentários é para que as pessoas possam fazer comentários breves, né? Objeções breves, pontuais, enfim. E foi isso. Essa pessoa, pelo que eu saiba, nunca mais entrou em contato comigo, pelo menos pelo que me chegou ao conhecimento, ela nunca mais entrou em contato comigo e ficou o dito pelo não dito. O fato é que eu nunca reconheci a falta de veracidade naquilo que eu afirmei no meu primeiro vídeo em relação a esses dois textos que eu lá apresentei e disse que se tratava de uma contradição. Então vamos fazer o seguinte: muito tempo depois, 2 anos e meio depois de apresentar vou colocar a suposta contradição, eu quero propor para os meus irmãos adventistas
que amam a verdade, que estão comprometidos com a verdade, né, e não com a mentira, não com a desonestidade. Eu quero propor a esses irmãos um teste, tá? Façam um teste, produzam um teste para que vocês possam ter uma noção do que os textos que eu irei reapresentar aqui neste vídeo estão dizendo, para onde eles apontam, qual é o sentido deles, certo? E o teste, veja bem, o teste tem que ser feito do seguinte modo, para que ele funcione, para que você que vai fazer o teste, tenha subsídios, né, subsídios através, oriundos, né, provenientes desse teste, para que você possa ter uma noção do que, de um modo geral, pensa a membresia adventista ou entende a membresia adventista com relação a estes textos, tá? Qual é o entendimento da membresia com relação a estes textos, tá certo? Então veja bem, chame 2 irmãos adventistas do 7º dia que você sabe serem estudiosos da palavra de Deus, né? Pode ser 2 pregadores, não precisa ser pastor não, tá? Chame 2 pregadores, 2 oficiais de igreja, quem sabe 2 anciãos, 2 diáconos, enfim, pessoas que estão acostumadas a lidar com a palavra, a pregar a palavra. Chame 2, certo? E para um, distante do outro, né, de forma particular, para um, você proponha um texto do desejado de todas as nações. O texto eu vou revelar para vocês daqui a pouco, tá? Eu estou passando aqui aquilo que o método que você deveria usar para que você possa colher bons resultados desse teste, tá certo? Vai ser uma espécie de pesquisa, uma micro pesquisa, evidentemente. Então, você chama 2 anciãos, 2 pessoas, 2 pregadores, adventistas, certo? De modo particular, né, de modo separado, você pega o texto do desejado e mostra para esta pessoa. Vamos identificá-la como X1, certo? A pessoa X1. Mostra o texto do desejado de todas as nações para essa pessoa, X1, e peça a ela para poder transmitir a você o sentido daquilo que ela está lendo. Peça para ela explicar o sentido do texto que ela está lendo ali no desejado de todas as nações, certo? De forma resumida, de forma bem sintética, objetiva, ok? Muito bem. Então, propondo isso para o elemento X1, você agora chama de modo particular, privado também, o X2, certo? A pessoa que nós denominamos aqui de X2, e proponha para esta pessoa o texto do grande conflito, que eu também vou apresentar de novo para você aqui. E peça a ela a mesma coisa que você pediu para o elemento X1. Eu quero que você, de posse deste texto, me explique o seu sentido. O que é que você entende, o que é que você entendeu, né? Para onde direciona, para onde vai, o que Ellen White quer dizer com este texto do grande conflito. Tá certo? E aí é o seguinte, você vai comparar as opiniões destes 2 elementos, o elemento X1 e o elemento X2, para que você possa ter uma noção se realmente o que os textos dizem são coerentes entre si, ou seja, se são 2 textos que se completam, ou são textos incoerentes, que evidenciam, no mínimo, né, uma incoerência, uma inconsistência. Muitos não querem classificar isso como contradição, né? E eu posso até entender as razões, certo? Para que eles não queiram caracterizar isso como contradição. Ok, tudo bem, que não seja uma contradição, certo? Mas se trata, na minha modesta opinião, de, no mínimo, uma incoerência enorme, uma inconsistência enorme, porque são textos que se chocam, né? Os sentidos destes 2 textos se chocam. Um aponta para uma direção, o outro aponta para outra direção, certo? Mas como eu não quero forçar a barra de ninguém aqui, porque eu recebo essa acusação todo santo dia, e centenas, às centenas, todo santo dia,
Então, eu procuro ser justo aqui, tá certo? Por isso é que eu estou propondo esse teste a você, irmão adventista, que é comprometido com a verdade, certo? Eu sei que existem muitos irmãos adventistas comprometidos com a verdade, não comprometidos com o erro, tá certo? Vamos aos textos, então? Então, vamos aos textos. O primeiro texto que eu proponho está, pelo menos nessa edição aqui, ó. Nesta edição aqui do Desejado de Todas as Nações, é uma edição antiga, você pode observar, é uma edição muito antiga. Deixa eu ver que se tem a data dessa edição, eu acho que eu tentei, é a 11ª edição, tá? Nessa 11ª edição de O Desejado de Todas as Nações, o texto que eu proponho está na página 17, tá bom? Está na página 17, é o primeiro capítulo do Desejado de Todas as Nações, intitulado Deus Conosco, certo? Deixa eu ver aqui onde é que termina esse capítulo, Deus Conosco, para situar você mais ou menos, se a sua edição do Desejado não coincidir com esta que eu tenho aqui. Bom, a declaração está a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 6 páginas do final do capítulo, portanto, a 3 folhas do final do capítulo, essa declaração. Então, é a primeira declaração do Desejado, está aqui a página 17, desta minha edição, é a 11ª edição, tá certo? Página 17. Mas se a sua edição do Desejado não coincidir com esta, está a 3 folhas do final do capítulo, tá? E o parágrafo, o trecho desse parágrafo diz assim: o plano de nossa redenção, preste bem atenção, não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério encoberto desde tempos eternos. E ela, só completando aqui, nas próximas 3 linhas, ela diz: foi um desdobramento dos princípios que tem sido, desde os séculos da eternidade, o fundamento do trono de Deus. Interessante isso aqui, só reforça o nosso ponto de vista. Então, muito bem, vamos ler de novo, para enfatizar e deixar você focado aqui. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério encoberto desde tempos eternos. É o que diz Ellen White aqui, no Desejado de Todas as Nações. Olha, se isto aqui foi realmente escrito por ela, né, se isso aqui não foi produto de plágio, sendo plágio ou não, eu concordo com esta afirmação. Esta afirmação aqui pode ser comprovada pela Bíblia, pela palavra de Deus, correto? Esta afirmação, seja ela procedente mesmo, de verdade, de Ellen White ou de qualquer outro escritor cristão, de quem ela plagiou muita coisa, sendo dela ou não, esta afirmação corresponde com a verdade, porque a Bíblia realmente afirma que o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão, mas a revelação do mistério encoberto desde tempos eternos. Isso aqui é a verdade, certo? Isso aqui é bíblico, isso aqui está de acordo com a palavra de Deus. O que está aqui nesse trecho, de O Desejado de Todas as Nações. Agora, o trecho que eu vou ler no Grande Conflito, ele conflita com este texto aqui. Ele produz, no mínimo, um conflito, né? Para não dizer contradição, e chocar aqui os doutos, os eruditos, os intelectuais que possivelmente me assistem, né? Para dizer o mínimo, é um texto, esse texto que eu vou ler agora, ele conflita com este texto Desejado de Todas as Nações. Vamos lá, então. O Grande Conflito, deixa eu ver aqui se tem uma data dessa edição, se não tem, para que você possa localizar aí. É a 43ª edição do ano de 2012, tá? 43ª edição do ano de 2012, no capítulo intitulado Luz para os Nossos Dias.
também há 3 folhas, há 4 folhas do final do capítulo, Luz para os Nossos Dias. Na minha edição, o que eu quero enfatizar está a página 347, o último parágrafo, e diz assim, presta bem atenção. O reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem. Até aí tudo bem. Quando fora concebido um plano para a redenção da raça culpada. Existiu ele, então, no propósito de Deus e pela sua promessa. E mediante a fé os homens podiam tornar-se súditos seus. Percebam que você tem que avaliar muito bem as palavras, o sentido das palavras, a acepção das palavras na nossa língua, para você perceber onde é que está aqui o erro, porque ele, embora seja a princípio sutil, né? Ele não seja fácil de ser detectado, ele existe, está aqui, certo? O reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem. Até aqui tudo bem, porque realmente o reino da graça só foi instituído depois da queda do homem. Não haveria necessidade de graça se não houvesse pecado. Falar em graça antes da entrada do pecado é falar de um modo contrário à verdade dos fatos, né? Porque Deus estabeleceu uma aliança com a humanidade no Éden, através de Adão e Eva, uma aliança chamada Aliança das Obras, o Pacto das Obras. Obedeça-me e você viverá. É assim, é a síntese do pacto. Então, este pacto feito por Deus com a humanidade no Éden, sob a representação de Adão e Eva, não foi um pacto da graça, e sim o pacto das obras. Obedeça-me e você vai viver. Não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal e você vai viver. No dia que você comer, você morre. Simples assim. Certo? Então veja, o reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem. É verdade. Isso aqui é verdade. O reino da graça foi instituído depois do pecado, depois da entrada do pecado. Imediatamente depois. Agora, o problema vem agora. Fala-se que o reino da graça fora instituído imediatamente depois da queda do homem. E aí vem o que? A palavra quando. Quando fora concebido um plano para a redenção da raça culpada. Aí eu pergunto. Plano para a redenção da raça culpada. Quando é que foi concebido um plano de redenção para a raça culpada? Preste bem atenção na pergunta, porque ela não é retórica e ela não carrega nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum resquício aqui de pretexto, ou de erro, ou de indução ao erro. Certo? A pergunta é, quando foi concebido o plano de redenção da raça culpada? Esta é a pergunta que tem que ser feita. É para esta pergunta que tem que haver uma resposta. Quando? Em que ocasião do tempo, ou do não tempo, fora concebido um plano de redenção? Certo? Aí eu coloco os dois textos de novo, um frente ao outro. Desejado, o plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Pois é, o plano da redenção, então, ele foi concebido na mente santa de Deus nos tempos eternos, na eternidade pretérita. Isso está muito claro aqui, segundo o desejado de todas as nações. Não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Está muito claro aqui para a gente poder errar, segundo o desejado de todas as nações. Está muito claro. Agora, com relação ao grande conflito, as coisas se tornam um pouquinho mais difíceis porque, primeiro,
a autora ou o autor deste texto aqui, né? Eu coloco em xeque aqui a autoria de Ellen White, mas isso não é assunto para agora. Mas que seja, que tenha sido Ellen White ou quem quer que seja. O texto começa: o reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem. Correto. É certo, é verdadeira esta afirmação, esta primeira parte desta afirmação. Quando fora concebido um plano para a redenção da raça culpada. Segundo este texto aqui, quando é que fora concebido um plano para a redenção da raça culpada? Ora, a primeira parte da afirmação responde: imediatamente depois da queda do homem. Está aqui. Não há nenhuma forçação de barra da minha parte. Não há nenhum desejo de subverter o sentido do texto. Não há. Vou ler de novo. O reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem. Certo? O reino da graça foi instituído. Graça só tem sentido, só tem valor quando há pecado. Certo? Então o reino da graça foi instituído logo depois de o homem pecar lá no Éden. Correto. Quando quem? Quando onde? Quando, em que circunstância? Quando, depois da queda do homem. Quando fora concebido um plano para a redenção da raça culpada. Ou seja, o quando aqui está localizado exatamente na afirmação anterior, que diz que depois da queda do homem. O reino da graça foi instituído depois da queda do homem. E aí o texto deixa entender que foi justamente ali, depois da queda do homem, que o plano de redenção fora concebido e o reino da graça imediatamente instituído. Este é o entendimento. Este é o entendimento. Não me venham com churumelas os pseudos eruditos, os pseudos intelectuais, os pseudo-intelectuais, os pseudo-eruditos, os pseudo-teólogos. Vim me encher o saco aqui agora falando que eu estou torcendo o sentido. Certo? Aí ela completa aqui: existiu ele então quando? Depois da queda do homem. Existiu ele então no propósito de Deus e pela sua promessa. Então veja, este trecho aqui do livro Grande Conflito, ele, repetindo aqui, ele está conflitando com o entendimento de o desejado de todas as nações. Ele está conflitando. E não há como distorcer o sentido da coisa aqui não. Certo? O desejado das coisas estão muito claras. No Grande Conflito você tem que entender a primeira parte da afirmação, onde é afirmado que o reino da graça foi instituído imediatamente após a queda do homem. Quando? Em que ocasião? Quando foi? Imediatamente após a queda do homem, quando fora concebido um plano de redenção para a raça ocupada. Imediatamente após a queda do homem. Imediatamente após a entrada do pecado no mundo. É esse o sentido. É para este sentido que aponta o texto do Grande Conflito. E não adianta vir aqui ignorantes, porque são muitos os ignorantes que assistem esse canal, né? São muitos. Não adianta um ignorante vir aqui sapatear, escrever Olha, é impressionante os comentários estapafúrdios que eu leio na seção de comentários aqui da TV Caminho Livre. É impressionante. É impressionante. Tem gente que não só não tem a capacidade de entender aquilo que lê, como, muito mais ainda, não possui a aptidão, a capacidade de, através da escrita, expor aquilo que ela pensa de forma lógica, de forma racional, de forma a ser compreendida. É impressionante os comentários estapafúrdios que eu leio aqui na seção de comentários da TV Caminho Livre. Tem alguns comentários que são dignos de doentes mentais aqui. Veja bem, eu não estou aqui com cinismo. Eu não estou usando de ironia aqui agora, de sarcasmo. Eu estou simplesmente fazendo uma observação realista.
Quem acompanha os comentários que são escritos aqui na TV Caminho Livre, percebe. Alguns comentários aqui são dignos de doentes mentais. De doentes mentais, de retardados mentais. Essa é que é a verdade. Certo? Graças a Deus não são todos. Então veja, vamos voltar ao teste que eu estou propondo para você? Chama 2 elementos, de preferência 2 estudiosos da Bíblia, adventistas do 7º dia. Pode ser um ancião, pode ser um diácono, pode ser um oficial da igreja, tá? Alguém que realmente lide com a palavra de Deus, que pregue, que esteja acostumado a ler, a pregar, certo? Chame 2, o elemento X1 e o elemento X2. De modo separado, de modo privado, particular, você apresenta o texto desejado para um, certo? E imediatamente peça a este um, longe do elemento X2, não deixa nem o elemento X2 ouvir, certo? Porque senão o teste não vai funcionar. Peça para o elemento X1 emitir as suas opiniões a respeito do que ele leu em Desejado Todas as Nações, página 17, certo? Aquele trechinho ali. Peça para ele emitir o seu pensamento. O que foi que ele entendeu, certo? Depois, feito isso, você chama o elemento X2 de modo separado, de modo particular, né? Assim como você fez com o elemento X1, peça para ele comentar e responder a você o que foi que ele entendeu ao ler o trecho contido no Grande Conflito, a página 347 nessa edição, certo? Esse é o teste. Depois você me diga, me passa por gentileza o resultado do teste, me passa. Veja bem, eu estou pedindo para você fazer só com 2 pessoas. Seria muitíssimo interessante, mas eu sei que isso é muito inviável, né? Seria muitíssimo interessante se nós pudéssemos fazer esse teste com no mínimo umas 100 pessoas, né? Se nós pudéssemos, se você tivesse condições de fazer esse teste com 100 pessoas, 50 expressando o que entendeu com o texto desejado de todas as nações, os outros 50 expressando o que entendeu com o texto do Grande Conflito. Seria muito interessante. Por que isso? Para saber, veja bem, para saber se a opinião do elemento X1, juntamente com a opinião do elemento X2, vai se coadunar. Se estes dois vão dizer que estes 2 textos dizem a mesma coisa e apontam para o mesmo sentido. Entenderam? Entenderam? Mas isso tem que ser feito de modo bem claro. E ao mesmo tempo, você não pode ficar apresentando as razões que você pelas quais você está fazendo o teste. Porque se você apresentar as razões, você não vai colher resultados honestos das pessoas. Elas vão mascarar a opinião delas. Então, você quer provar a verdade? Você tem compromisso com a verdade mesmo, de fato e de verdade? Faça esse teste, pelo menos com 2. E perceba e veja, observe se esses 2 terão a mesma opinião, ou seja, se a opinião de um se coadunará com a opinião do outro, se o sentido do texto desejado vai se coadunar, vai caminhar na mesma direção que caminha o sentido do texto do Grande Conflito. Entendeu? É esse o teste que eu estou propondo para você fazer. Por quê? Porque para quem estuda a palavra de Deus, para quem lê a palavra de Deus, para quem está acostumado a pregar a palavra de Deus, há um conflito aqui nesses 2 textos. Há uma incoerência, há uma inconsistência, né? Estão expressos aqui nesses 2 textos 2 sentidos contrários. Um aponta para uma direção e o outro aponta para outra direção. Eu estou afirmando isso desde que nós abrimos a TV Caminho Livre aqui no YouTube. Mas eu tenho recebido aí contestações e objeções dizendo que não há contradição alguma, né? Se você contextualizar, me dizem, né? Se você contextualizar, né, as palavras de Ellen White, tanto no Desejado quanto no Grande Conflito, você verá que não há contradição, não há conflito, não há choque, não há incoerência, não há inconsistência. Tá bom, então não há. Para mim há. Para mim há uma incoerência, uma inconsistência, um conflito enorme aqui.
Agora, faça um teste você. Faça esse teste que eu estou propondo para você. E para encerrar esse vídeo, eu quero ler, em concordância com o texto exarado no desejado de todas as nações, eu quero ler 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler aqui um trecho que vai do versículo 8 ao versículo 12. São os conselhos do apóstolo Paulo a seu pupilo Timóteo, né? Seu filho na fé Timóteo, certo? 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 12. Esse é o trecho que eu vou ler aqui agora com vocês, que eu vou comentar, tá certo? Leiamos este trecho da palavra de Deus, que diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Que, olha só como fica interessante esse trecho de Paulo a Timóteo aqui, a partir do verso 9. Que nos salvou no passado e nos chamou no passado com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amados de Deus, amigos e inimigos deste canal, esse texto é maravilhoso, né? É um texto maravilhoso da palavra de Deus. É um dos textos mais profundos e maravilhosos do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo começa dizendo aqui para Timóteo, encorajando Timóteo, né, a empunhar, a manusear bem a palavra de Deus, o Evangelho, né, dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho de Deus, que ele não se envergonhasse do Evangelho de Deus, e muito menos do próprio Paulo, que estava encarcerado, né, convocando Timóteo a participar dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. É impressionante como quem impunha este Evangelho em qualquer tempo, em qualquer época da história deste planeta, realmente sofre muito. Começa primeiro sofrendo incompreensão de toda a natureza, rejeição, calúnia, difamação, né? Relacionamentos familiares são rompidos por conta de se empunhar, por conta de se acreditar na palavra de Deus, no verdadeiro Evangelho, né? Relacionamentos familiares são rompidos, relacionamentos de amizades são rompidos, relacionamentos matrimoniais são rompidos, né? Por conta de se empunhar o verdadeiro Evangelho, por conta de se crer no verdadeiro Evangelho. O próprio Cristo deixou isso bem claro, né? Olha, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Assim como me perseguiram, perseguirão vocês também, né? Vocês serão odiados em todo mundo por causa de mim, por causa do meu nome, né? Pais se voltarão contra filhos, filhos se voltarão contra os pais,
Mães se voltarão contra as filhas e filhas contra suas mães. Irmãos se voltarão contra irmãos, amigos se voltarão contra amigos. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa, disse Cristo, para os seus discípulos verdadeiros, para aqueles que empunhavam o verdadeiro evangelho. Tem sido assim e será até o fim, assim, deste modo. Quem empunha, quem carrega, quem crê no verdadeiro evangelho da graça do Senhor Jesus, sofre mesmo. Sofre mesmo. Prepare-se para sofrer. Você que crê no verdadeiro evangelho da graça, prepare-se para sofrer em nome de Jesus. Porque é assim com todo mundo. Foi assim com Cristo. Será assim com os seus seguidores. Aí o verso 9, Paulo começa a aprofundar, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Aí ele coloca as coisas no passado. Nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Portanto, a nossa salvação, o nosso chamado, não foi segundo as nossas obras, não foi segundo o meu livre-arbítrio, segundo a minha fé, a fé que eu posso produzir em Deus. Como eu já tratei muito desse assunto aqui, né? O ser humano não tem como produzir fé, fé é dom de Deus. Mas há pastores arminianos pregando à torta e à direita que fé não é dom de Deus, fé é uma questão humana, é um produto humano. Fé é o ser humano que produz, Deus não dá fé para ninguém, né? Pastores arminianos afirmam isso, não todos, mas a maioria afirma isso. E aí Paulo vem nos dizer justamente o contrário disso que os arminianos estão afirmando, já afirmando assim, Deus nos salvou, Deus nos chamou. E esse chamado, essa vocação é santa, ou seja, não partiu de nós mesmos, de gente ímpia, de gente injusta, de gente doente que Jesus veio chamar. Partiu de Deus, a vocação é santa, ou seja, o chamado é santo. E Deus na eternidade, como ele pactua entre si, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, salvar os seus eleitos, os seus escolhidos, Paulo já coloca as coisas no passado, como se tudo já tivesse acontecido. Salvou. Por que ele faz isso? Colocar as coisas no passado. Deus já salvou. Por quê? Porque passado não se muda. É impossível alterar o passado. Não há como alterar o passado. O passado é imutável. O que aconteceu no passado permanecerá inalterável pelos séculos eternos. Certo? É por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, coloca a nossa salvação já no passado. Deus nos salvou. E ele faz questão de deixar bem claro o seguinte, olha, e salvou não foi segundo as nossas obras. Não partiu da minha iniciativa, nem minha, nem sua, que está me assistindo agora, ser salvo e ser chamado por Deus. Você foi salvo, foi chamado por Deus, e a vocação chamada é santo, ou seja, provém do santo. Esse chamado é santo. Não é um chamado ímpio, não é um chamado sujo, não é um chamado pecador, não é um chamado infiel. É um chamado santo, é a vocação santa, que provém do santo. Daquele unicamente que é santo, santo, santo. Como profere Isaías. Não segundo as nossas obras. Ou seja, não é por sua causa que Deus está te salvando, já te salvou. Não é por sua causa que Deus te chamou. Ele fez isso, olha só, por que Deus te salvou e te chamou? Por sua própria determinação e graça. Ou seja, Deus se autodeterminou a derramar graça sobre todos estes a quem Ele salvou. Está salvando no presente e por conta de já ter salvo no passado, está salvando no presente, salvará também no futuro. A nossa salvação está garantida, porque ela não provém das minhas obras, ela não provém de mim. Não sou eu o produtor dessas obras que produzem salvação, chamada de salvação. Não! Paulo deixa isso claro, não é você que produz obras
que vão, evidentemente, desembocar num chamado santo e numa salvação santa. Isso provém de Deus, que se autodeterminou a derramar graça sobre nós. Sobre nós. E aí você tem que aceitar ou não isso que a palavra de Deus diz. É problema seu. Aceitar ou não. O problema é seu. O problema é seu. O que eu sei é que muita gente que está hoje do lado arminiano, que não aceita esse tipo de coisa que eu estou lendo aqui, né, já está eleita, já está escolhida, já está salva, só que não aceita, quer ficar brigando com Deus. Não, estou salvo ainda não. Ainda não morri. Ainda não cheguei ao fim da minha vida. A Bíblia diz que, né, tem que perseverar até o fim. Só depois do fim é que a gente pode ter certeza se vai ser salvo ou não. Ou seja, depois que ela morre. Depois que ela morre é que ela pode ter certeza. Mas como você vai ter certeza depois que você morre? Então, só depois que você morre que você pode ter a convicção santa de que você foi salvo, de que você foi filho de Deus ou não. Só depois que você morre. Ou então, quando você estiver morrendo, no fim da vida, que você vai ter a alegria de falar, eu estou salvo. Hoje não, hoje é proibido. Hoje é proibido falar que está salvo. Porque para Adventista do sétimo dia, orientado por Ellen White, não, a gente não pode afirmar e se auto-enxergar como pessoas salvas, porque senão a gente vai relaxar, né? A gente vai viver relaxado, a gente vai partir para a libertinagem, a gente não vai produzir boas obras, eu vou relaxar, eu vou cruzar os braços, porque já está tudo resolvido mesmo, não é? Não é esse o pensamento? Esse é o pensamento pobre, patético e medíocre, não é só da teologia adventista, não é só da membresia adventista, não é só de Ellen White, é de todos os arminianos que assim pensam, que é possível perder a salvação. Todos eles pensam assim, deste modo. Entendeu? É assim que as coisas acontecem na mente arminiana. Mas o texto de Paulo vai no sentido contrário. Deus nos salvou e nos chamou, não é por causa de mim, por causa das minhas obras, por causa daquilo que eu produzo, de bom, mas por causa da sua determinação e graça. É graça. Se é de graça, veja bem, eu não tenho como pagar por graça de Deus. Eu não tenho como pagar pela graça de Deus. Por isso que a graça de Deus que me é ofertada, ela não tem preço. Então ela não pode ser caracterizada por barata ou cara, como estupidamente afirmam, gostam de afirmar, 99,9% da membresia adventista do sétimo dia. A sua graça é uma graça barata. A sua graça é uma graça barata. Primeiro que a graça não é minha, é de Deus. Deus derrama a sua graça sobre mim, como diz Paulo, gratuitamente. Paulo tem que ser redundante, né? Ele tem que ser redundante para poder deixar claro, afirmar claro uma coisa. A graça, meus irmãos, é gratuita. Não provém das suas obras. Ela não é produto das suas obras. O texto de Paulo aqui é claríssimo. Não é por sua causa que Deus te derrama graça, meu irmão, que Deus te salvou, te chamou e te salvou. Não, não é por isso. É pela determinação dele mesmo. E aí você vai fazer o quê? Se Deus determinou te salvar. Se Deus te determinou te salvar, eu sugiro a você fazer somente uma coisa, dar glórias a Deus. Glórias a Deus. Porque Deus decidiu, determinou me salvar. O que eu posso dizer? Se dependesse de mim, agora eu estou falando de mim mesmo. Se dependesse de mim, eu ia diretaço para o fogo do inferno. Porque eu não mereço. Eu mereço a perdição. Eu mereço o fogo do inferno. Mas aí, independentemente das minhas obras, esse Deus maravilhoso se autodeterminou a derramar graça sobre mim, me chamar e me salvar. O que eu posso fazer a não ser dar graças a Deus por isso? E procurar viver agora de um modo grato, por conta disso que Deus fez por mim. Eu tenho dito isso em praticamente quase todos os vídeos aqui.
Eu não sou salvo e não fui salvo para Deus para andar de forma libertina, de forma irrefletida, de forma inconsequente, de forma irresponsável. Não, definitivamente não. Não é este o entendimento da fé reformada, da teologia reformada, pela qual eu sou orientado hoje. Não é este o entendimento da fé calvinista reformada. Não é. É uma desonestidade o que a teologia arminiana rotula a gente. É uma desonestidade enorme, tremenda. Então vai brigar com Deus se ele se autodeterminou a salvar você, derramar graça sobre você. E se a salvação não é por conta do que você faz ou deixa de fazer, santarrão. E agora me dirijo aos santarrões que me assistem aqui, né? Eles não perdem tempo em me assistir aqui, né? Pelo menos estão me dando audiência. Os santarrões. Aqueles que acham que... Tem muitos que acham que não pecam mais. Tem uns que acham que pecam menos que os outros. Santarrão é assim. Há duas categorias. Aqueles que acham que não... De santarrões. Aqueles que acham que não pecam mais. E aqueles que acham que pecam menos que os irmãos. É santarrão do mesmo jeito. É tudo santarrão. E os santarrões, eles se relacionam com Deus como se você tivesse que fazer a sua parte. Mas qual é a sua parte, irmão? Qual é a nossa parte? Se a salvação é pela graça, qual é a nossa parte? Que parte, meu irmão? Que parte? Hã? Você quer contribuir com Deus para Deus te salvar? É isso? Porque se for esse o seu pensamento, você é antibíblico, você é anti-evangélico, você é anticristo, você é antigraça. Se você pensa assim. Não há na salvação concedida por Deus, não há, do ponto de vista sinergístico, contribuição humana, não há contrapartida humana. Não é a salvação que Deus nos oferece, como o apóstolo diz aqui, não é um caminho de duas vias. Deus te concede a salvação, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, você tem que contribuir com essa salvação, oferecendo agora a sua obediência. Senão Deus não te salva. Não é assim, as coisas não foram determinadas deste modo. E é isso que muitos cristãos ainda não entenderam. A justificação é única e exclusivamente pela fé na graça. Não é fé na fé. É fé na graça. E a graça é gratuita. Não há preço na graça que Deus nos oferece. Deus pagou um preço altíssimo, o sangue do seu Filho. Mas para nós é de graça, é graça gratuita, não é barata nem cara, é gratuita, meu irmão. Larga desse negócio de falar que a nossa graça, a graça que nós pregamos, é graça barata. Você quando afirma um negócio desse, você está sendo contradizente, meu irmão. Você está sendo estúpido, você não está analisando aquilo que você fala na sua própria língua. Você desconhece a sua própria língua quando você fala um absurdo desses. Graça barata. Tem nada a ver com graça barata, não. Paulo está falando aqui, olha. Nos salvou e nos chamou, falando a respeito de Deus, com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo. Esta graça nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Vejam só como isso é profundo. Por isso que o Evangelho é eterno. O plano da redenção, como está dito aqui em Desejar Todas as Nações, página 17, se foi Ellen White ou não que tem escrito isso aqui, o pensamento de Desejar Todas as Nações está correto. O plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Ele é a revelação dos mistérios escondidos desde os tempos eternos. É o que Paulo está dizendo aqui. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus. É por isso que não é pelas obras. Nos foi dada em Cristo. Cristo é santo. Cristo é justo. Cristo nunca pecou. Cristo é puro. Cristo é fiel. Cristo é íntegro. Tudo isso que Cristo é, Deus reputa a mim agora. Ele acredita na minha conta agora tudo que Cristo é. É por isso que Paulo, em Romanos 8:1, ele diz: agora, pois,
Agora, pois, nenhuma condenação há para quem? Para quem obedece à lei? Para quem guarda o sábado? Não. É para quem está em Cristo Jesus. Porque estar em Cristo Jesus é receber de Deus a justiça desse Cristo Jesus, é receber de Deus as qualificações que Jesus tem, que Jesus possui na sua própria vida como pertencendo a si mesmo. É por isso que Deus nos justifica pela fé na graça desse Cristo. Entenderam? Estão entendendo a magnificência, a glória desse evangelho maravilhoso? Que nós insistimos em pregar aqui na TV Caminho Livre, doa quem doer, custe o que custar, haja o que houver, a despeito de todas as calúnias que nós recebemos, a despeito de todas as maldições que nós recebemos, a respeito de toda a deselegância, da má educação com que se referem a nós, a respeito de toda a pedra que nós recebemos, de todo espinho, a respeito de toda a dor, a despeito de tudo isso que é ruim. Nós insistimos em pregar este evangelho da graça aqui porque esta é a nossa missão, esta é a nossa tarefa. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para isso. E eu tenho que estar preparado para receber a oposição, seja ela de que natureza for. Esta salvação, esta graça que nos foi dada em Cristo, antes de haver terra, antes de haver o planeta Terra, ela foi manifestada de forma real, efetiva. Quando? Quando Jesus encarna. Quando ele nasce a partir da obra do Espírito Santo, como obra produzida pelo Espírito Santo. No ventre virgem de Maria. Aí a graça se materializa, porque aí a graça se encarna em Jesus. Ela se torna manifesta, ela se torna efetiva, ela se torna real. Entenderam? É o que Paulo está tentando dizer aqui, olha. É o que ele está tentando dizer. Manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, Jesus já destruiu a morte. É óbvio que nós vivemos na tensão do já e o ainda não. Espiritualmente falando, já destruiu a morte. A morte está com os dias contados. Agora, do ponto de vista temporal, histórico, real, a morte ainda não foi destruída. Mas será? O decreto da morte, já foi editado esse decreto. Já foi, promulgado. É a palavra. O decreto da morte já foi promulgado. Jesus destruiu a morte, meus irmãos. Isso significa dizer que mesmo que eu morra hoje, crendo nesse Jesus maravilhoso, como eu creio, existe a promessa da ressurreição para mim. Eu ressuscitarei no último dia, diz Jesus em São João capítulo 6. Eu ressuscitarei no último dia. No último dia. Estão percebendo a grandiosidade dessa promessa de Jesus através da pena de Paulo aqui em Timóteo? Estão percebendo isso? Jesus já destruiu a morte, aí ele trouxe a vida, olha só o que ele trouxe. Ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Nós que cremos em Jesus, já possuímos vida eterna, já somos imortais. Por conta do Evangelho, por conta das boas notícias de que Jesus morreu no meu lugar, carregando toda a minha culpa. Não foi só os meus pecados passados, como diz Ellen White. Todos os meus pecados, os passados, os que eu cometo no presente, os que eu ainda vou cometer. Todos os meus pecados foram pagos por Cristo lá na cruz. Definitivamente pagos por Cristo lá na cruz. Porque a salvação não pode ser assim, olha, Deus já te salvou até aqui, Deus já perdoou seus pecados passados, agora você tem que se cuidar. Você tem que se cuidar porque você pode perder a sua salvação. Ora, se for assim, a salvação é pelas obras. Porque é como diz a teologia adventista, nós somos salvos pela graça e julgados pelas obras. Um dos maiores absurdos, uma das maiores aberrações e contradições teológicas que eu já ouvi na minha vida. Nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. É impressionante isso.
Ou seja, se eu estou em Jesus Cristo, se eu estou em Jesus, tudo que Jesus é pertence a mim, porque Deus me imputou a justiça de Cristo. Deus é justo, ou Jesus é justo, eu sou justo. Jesus é puro, aos olhos de Deus eu estou puro. Jesus é perfeito, aos olhos de Deus eu sou uma pessoa perfeita. Como Paulo diz em Filipenses, como o autor, a carta dos Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 10, já somos perfeitos, como Paulo diz isso também em Colossenses. Já somos pessoas perfeitas, já somos pessoas justas aos olhos de Deus. Por conta das minhas obras? Não, mas por conta do que Cristo é. Estar em Jesus significa se apossar de tudo que Cristo é. Se eu estou em Jesus, eu creio no que Jesus fez, no que Ele é, no que Ele fez enquanto vida, no que Ele fez na cruz, no que Ele fez e continua fazendo depois da ressurreição. Eu estou em Jesus. Se eu estou em Jesus, como é que Deus pode me condenar, meu irmão? Como é que Deus pode me condenar? Se nós já mostramos aqui, inclusive, o seguinte, até as quedas, veja bem, até os tropeções espirituais que eu dou, até as quedas espirituais nas quais eu caio, até isso foi previsto por Deus e Deus tem uma solução para isso. Como diz o Salmo, Ele me levanta pela mão, né, e me traz de novo para o caminho. Se não me engano, Salmo 37. Ele me toma pela mão e me bota de novo no caminho, Ele levanta. Ele não me deixa caído, prostrado, Ele não me condena porque eu caí. Em Daniel, capítulo 11, se não me engano, verso 35, diz que muitos daqueles que são justos, filhos de Deus mesmo, cairão para serem purificados, provados e purificados. Existe um propósito divino até na nossa queda, até nos nossos pecados existe um propósito divino. Não estou falando que Deus está ordenando a gente a pecar, pelo amor de Deus, porque tem idiota imbecil aqui no canal que tenta colocar na nossa boca aquilo que a gente não disse. Como eles não têm fundamentação bíblica para nos objetar, ficam tentando colocar na nossa boca aquilo que nós nunca dissemos, certo? Mas então, encerrando os comentários a respeito desse texto maravilhoso de Paulo, já somos imortais, já temos a vida eterna, porque nós cremos em Cristo. E o próprio Cristo disse em São João 5,24, quem crê naquele que me enviou, já tem a vida eterna. Passou da morte para a vida, não entre em juízo mais. Não entre em juízo, já passou da morte para a vida, pronto e acabou, é a palavra de Jesus. Você crê na palavra de Jesus? Ou você crê, ou você não crê na palavra de Jesus? É simples assim, certo? É simples assim. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe você com a luz, com esse entendimento maravilhoso da sua graça, do seu evangelho maravilhoso, que nós estamos fazendo questão de pregar insistentemente aqui na TV Caminho Livre. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém.